Shalom a todos. Bem, gente, nunca nos direcionamos digamos assim, de forma que ofendesse a qualquer pastor, padre, de forma pessoal. Sabemos que pessoas que frequentam igrejas é, estão lá por livre e espontânea vontade. Quando querem sair, saem. Não querem fazer mais parte, simplesmente desistem. Estão lá conscientes e pelo tempo que quiserem ficar. Então estamos conscientes, gente, que ninguém é obrigado a ter dízimos ou ofertas dentro de igreja evangélica. As pessoas dão por livre e espontânea vontade. E além do mais, as pessoas dão a quantidade que desejam dar, fazem a doação que desejam. E se quiserem ficar o tempo todo ali, dentro de uma igreja, sem dar nenhum centavo, nós sabemos que a pessoa fica sem dar nenhum centavo, sem ajudar com nada, sem patrocinar igreja alguma. Então, todas as doações feitas à igreja são feitas por pessoas adultas, conscientes, que fazem isso voluntariamente, por livre e espontânea vontade, conscientes, né, do seu dízimo, da sua oferta, é, do seu do seu patrocínio para a sua igreja. E é claro que seu padre ou seu pastor se ocupa disso, se ocupa de fazer cultos, se ocupa de fazer missa, se ocupa nessa área religiosa, então essa é a sua ocupação e, portanto, esse é o seu trabalho. Então a gente nunca ofendeu pastor nenhum, nem padre algum, tá? Mas nós sabemos que pastores e padres questionam sim a nossa religião. Nós somos questionados e por saber que somos questionados, gente, você está consciente que nada nesse mundo é inquestionável, nada nesse mundo. Então, quantos pastores estão por aí questionando a nossa religião, né? Questionando a nossa crença? E por que eu vou odiar, seja pastor, seja padre, simplesmente porque ele questiona a minha religião, né? Eu não posso transformar isso em uma coisa pessoal e acabar odiando alguém. Se alguém acaba blasfemando de Deus, né, consciente ou não, com ignorância ou não, isso é uma coisa entre ele e Deus, né? Não cabe a mim, não cabe a nós odiar ou perseguir crença alguma, pessoa alguma, líder religioso ou cristão, simplesmente, só porque está questionando a minha religião. Questionamento. E então, é claro, se você está consciente se você, que tudo é questionável, então você está consciente que questiona a minha religião. Eu não te ofendo por isso, não fico com raiva de você por isso, não te odeio por isso, tá? Isso é uma coisa entre você e Deus. Então, é, é importante que você também saiba que a sua religião, a sua crença não é inquestionável. Que você tem a liberdade de questionar a minha religião, tá? E eu também tenho a liberdade de questionar a sua religião, né? Que é claro, o cristianismo ele questiona todas as religiões do mundo, inclusive a minha. Então, entenda, não estou transformando isso em uma coisa pessoal, ofendendo a honra de um pastor, ou de um padre, ou de um cristão. Assim como a minha religião é questionável, e muitos aí nas redes sociais questionam, né, a nossa religião, quero deixar claro também que a sua religião é questionável,
Nada é inquestionável nesse mundo, né? Então, é claro, você questiona a minha religião, eu não fico com ódio de você, não fico com raiva de você. E então, por que você ficaria com raiva de mim ou com ódio de mim simplesmente porque eu estou questionando a sua crença, a sua religião? De forma respeitosa, é claro. Então, o que eu gostaria de falar hoje, gente, sobre a questão de, digamos assim, a pessoa de Jesus, a pessoa de Yeshua, como queiram chamar, né? E como questionam a nossa crença, claro, vamos questionar então a sua crença, né? Então eu gostaria de abrir o livro cristão, gente, a Bíblia cristã. Sabemos que de Bereshit a Divrei Hamim é a nossa Bíblia, o nosso Tanar, né? Nas Bíblias comuns ele vai de Gênesis até Malaquias. Então, eu não vou estar lendo aqui, o nosso Tanar. Eu vou estar lendo aqui a Bíblia cristã. Então, gostaria de convidar você cristão ou não cristão, a acompanhar comigo o meu questionamento, já que muitos questionam a minha religião. Então, por que o meu questionamento? Porque andam dizendo que, por aí, que vai se levantar um tal de anticristo, né? E que esse anticristo ele é um judeu, é um israelita, ou um judeu, como queira chamar. Então, gente, já não basta tantas coisas que criaram, inventaram no tempo da Inquisição, que resultaram em coisas tão ruins para nosso povo israelita, na época da Inquisição. Criavam coisas, criaram tantas coisas ruins. No tempo também da peste negra, que morriam pessoas da peste negra e israelitas da época não pegavam a peste negra, quase que não adoecia nenhum israelita, ou judeu, como queira chamar, da peste negra. Então se questionava e se achava que aquele mal surgiu no meio dos cristãos por causa dos israelitas da época, dos judeus da época. E houve muita perseguição. E nos tornamos alvos dos cristãos. Sendo que, na verdade, nosso povo sempre foi um povo limpo. Se nós tocamos um cadáver, nós tomamos banho. Porque nosso Deus diz assim: serás imundo até a tarde, lavarás a tua roupa com água o teu corpo, e serás imundo até a tarde. Então, se tocamos um corpo, se entramos em um local onde tem um velório, se nós tocamos ossos, né, se nós tocamos animal já morto, um montão de coisas que nós fazemos que nosso Deus diz que nós estamos sendo considerados imundos e seremos depois e devemos tomar banho e lavar nossas roupas e seremos imundos até a tarde. Então esse costume de estar sempre se lavando, essa higienização faz parte do nosso povo, porque o nosso povo é um povo limpo. Então naquele tempo nossos irmãos eles tomavam banho periodicamente. Vocês já ouviram falar da mikveh, né? E se purificavam, se lavavam com água, sempre estavam fazendo a higienização, enquanto que muitos europeus, o costume dos europeus não era de tomar banho sempre, era de muita purificação, então muitos pegavam a peste negra, enquanto que, exatamente por falta de higiene, e o nosso povo, por ter higiene, né, não estava pegando a peste negra. Então, viramos alvo na Inquisição, viramos alvo durante a Segunda Guerra Mundial, porque criavam coisas, inventavam coisas, agora estão dizendo que um tal de anticristo, ele é um israelita, ou seja, um judeu. Então eu gostaria de ler com você a Bíblia cristã. Não vou ler o nosso Tanar.
Eu vou abrir aqui a Bíblia Cristã, li com você aqui, tá bom? Você pode conferir o meu. Eu vou ler o capítulo 24, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Jesus diz assim: quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, ele fala o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então aqui os cristãos ele entende como sendo o que é o anticristo, né? Como vides, Jesus diz, quando pois vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, né? Então você entende aqui, gente, que é uma profecia para o futuro. Mas nós sabemos que Daniel está entre os pequenos profetas, mas para mim Daniel está entre os grandes profetas, porque quase tudo do que Daniel profetizou se cumpriu já. Nós sabemos que Daniel ele previu a queda do Império Babilônico diante do Império Persa. Ele previu a queda do Império Persa diante do Império Macedônio. E ele previu também o fim do Império Macedônio e a sua divisão em 4 reinos. Um desses 4 reinos, da divisão do Império Macedônio, quando o Império Macedônio chegou ao fim, ele se dividiu em 4 reinos. Um desses reinos era o reino de Antíoco Epifânio da Síria. E nós sabemos que essa profecia de Daniel se cumpriu exatamente, gente, mais de 100 anos antes de Jesus ou Yeshua nascer. Isso aqui não é uma profecia para o futuro. Quando Jesus falou isso aqui, essa profecia já tinha se cumprido há muito tempo. Por que nós, israelitas, celebramos Hanukkah todos os anos? Por quê? Exatamente com base no cumprimento dessa profecia de Daniel aqui. Daniel, ele previu o que aconteceu, tá bom? Na data que nós comemoramos Hanukkah. E o que aconteceu? Antíoco Epifânio, ele invadiu o reino da Judéia naquele tempo. Ele profanou o Beit HaMikdash. Ele pegou uma estátua do Deus dele e colocou dentro do Beit HaMikdash. E ele oferecia sacrifício de porcos dentro do Beit HaMikdash, do templo, né, ao Deus dele. Então, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel veio por meio de quem? De Antíoco Epifânio, o profano. Ele profanou o Beit HaMikdash. Ele proibiu, tá bom, os nossos antepassados, de praticar o israelismo, tá? O judaísmo, como queira chamar. Ele proibiu os nossos antepassados de fazer a circuncisão, de guardar o Shabat, de guardar as Hagim, e um montão de outros mandamentos que Deus nos ordenou. Ele proibiu ele proibiu a gente praticar o israelismo, tá? E ele profanou o Beit HaMikdash, ele tomou o templo, tá? Ele colocou uma estátua do Deus dele dentro do templo e mandou que os sacerdotes da religião dele oferecessem sacrifício de porcos dentro do Beit HaMikdash. Foi aí que se levantou um Mashiach chamado Matitiahu, sucedido posteriormente o Mashiach Yehudá, seu filho, que conseguiu expelir o exército de Antíoco Epifânio, libertar os nossos antepassados da escravidão, ou seja, da opressão do inimigo, e então voltamos a praticar, os nossos antepassados voltaram a praticar, graças a Deus, por meio desses homens valentes, os nossos antepassados voltaram a praticar o israelismo, ou o judaísmo, como queira chamar. Então, foi ali que se encontrou, dentro do Beit HaMikdash, estátua do Deus de Antíoco Epifânio, Deus grego. Foi tirado dali, foi tirado as imundícias que estavam ali dentro. Foi feita a purificação, Hanukkah. Então, foi feito novamente o que? A consagração. Foi dedicado novamente a Deus o Beit HaMikdash, porque havia sido profanado.
havia um pequeno frasco com azeite, com o qual se acendia o menorá. E a quantidade de azeite que estava no frasco era muito pouco mesmo, dava para algumas horas. E ali depois foi feita a purificação do templo, tinha que dedicá-lo novamente ao nosso Deus. E depois que feita a limpeza e foi se acender o menorá, e o azeite que dava apenas para algumas horas durou 8 dias. Foi daí que surgiu o Hanukkah, e todos os anos nós celebramos Hanukkah, que chamam festa das luzes, mas eu acredito que essa festa deve ser chamada de festa da libertação religiosa, porque senão, se não fossem os macabeus, não haveria mais a nossa religião. E sem a nossa religião, nosso povo haveria se perdido. Tá bom, gente? E nós estamos hoje existindo. A nossa identidade hoje é presente devido à nossa religião, à nossa crença. Então, o que Jesus falou aqui, como se fosse uma predição para o futuro, já havia se cumprido. E antes de Jesus nascer ou existir, Hanukkah já era celebrado todos os anos. Antes, durante, depois. Até os dias de hoje nós celebramos Hanukkah. E nós sabemos que Daniel está se referindo, a predição de Daniel se cumpriu em Antíoco Epifânio, quando ele profanou o Beit HaMikdash com a estátua do seu Deus. E os cristãos, eles ficaram sem Bíblia, né? Sem livro religioso. 100 anos depois da data que marcam que Jesus nasceu, Jesus ou Yeshua, 200 anos depois eles não tinham nenhum livro da Bíblia cristã que vai de Mateus até Apocalipse. 300 anos depois os cristãos eles não tinham nenhum livro, entendeu? Eles usavam o quê? O nosso livro sagrado, de Gênesis a Malaquias, porque eles não tinham livros. No ano 325, por ordem do imperador Constantino, foi feito o concílio de Nicéia, em Nicéia, e ali foi criado um livro sagrado para os cristãos. E aí eles começaram a chamar o nosso livro sagrado de Antigo ou Velho, e começaram a chamar o livro dele de Novo, né? Sendo que para nós não existe nenhum Velho Testamento, porque para nós não existe nenhum Novo Testamento dado por Deus, né? E nós sabemos que Constantino, ele tinha lido muito o livro de Esther, tinha ouvido falar muito dos Macabeus. Constantino sabia que o nosso povo israelita era um povo valente. Anos bem antes, né? No ano 70, ele já havia destruído Jerusalém. E Constantino ele estava consciente que nosso povo era valente e que no ano 135, mais ou menos, depois da Era Comum, levantou-se um homem chamado Bar Corba e ele tentou retomar novamente Jerusalém. E Constantino temia muito que nosso povo se unisse novamente e atacasse o Império Romano, por saber da fama do nosso povo, porque eles, até então, eles tinham acesso ao Tanar, né, gente? De Bereshit ao Divrei Hayamim, nas Bíblias comuns, Gênesis a Malaquias. Então, Constantino, ele criou, na pessoa de Jesus, um Machia totalmente diferente daquele Machia que nós aguardamos, o libertador de verdade. Porque sabemos que Jesus não libertou. Jesus não salvou todos os discípulos, até aqueles que não seguiam Jesus, que não tiveram contato com Jesus, tanto os 12 morreram, como também João Batista, que não fazia parte dos 12, também morreu precocemente. Paulo, que não fazia parte dos 12, também morreu. Barnabé, que não fazia parte dos 12, morreu. E muitos outros, né, que não faziam parte dos 12 morreram
precocemente, deixaram mulheres viúvas, filhos órfãos e famílias totalmente destruídas. Então Jesus para nós não é, Machia nunca foi, tá bom, gente? Então foi criado aqui essa pessoa, e aqui nós vemos aqui uma predição que eles disseram que foi Jesus que disse. Eu até acredito, mas só que Jesus, ele mentiu. Por que Jesus mentiu? Porque Jesus está falando de algo que os cristãos esperam que aconteça futuramente, nunca vai acontecer, nunca. Eles vão se confundir quando o Machia se manifestar. E os cristãos vão se levantar contra a Machia, porque eles vão confundir, entendeu? Com a predição. Ou seja, com a predição, não, com a predição, exatamente, com a predição de Daniel, que havia se cumprido muito antes de Jesus nascer. Então não existe anticristo. Nenhum anticristo vai existir. As pessoas que aguardam por esse acontecimento anos e anos, sabem muito bem que isso não vai acontecer nunca. Tá, gente? Então gostaria que vocês entendessem que quem espera esse acontecimento não vai, tá, jamais ver isso acontecer, esse tal de anticristo. Tá? Então, lamentavelmente, os cristãos eles vão confundir Machia com o anticristo, e quem se levantava contra Moshe naquele tempo estava se levantando contra Deus. Tá bom? Se Deus estabeleceu um líder, aquele líder deve ser respeitado. Se for, digamos, alguém se levantar contra aquele líder, como Miriam, como Aaron, como os filhos de Coré, todos eles vão perecer e vão se dar mal, como os murmuradores. Todos eles vão se dar mal, porque aquele que Deus levantou e estabeleceu, aquele ali é o enviado de Deus, um porta-voz de Deus. E é claro que nós não iremos cultuar Machia, nem tê-lo como um Deus, nem filho de Deus, mas como enviado de Deus. Iremos obedecer Machia como soldados que obedecem ao seu comandante. Tá? Se ele manda entrar à direita, nós entramos à direita sem questionar. Se manda parar, nós paramos sem questionar. Se manda voltar a andar, nós voltamos a andar, voltamos a marchar sem questionar. Então Machia é um enviado de Deus para a libertação do nosso povo. Então, como questiono, gente, chama o nosso Machia de anticristo e vão, de fato, confundir Machia com o anticristo, lamentavelmente. Eu gostaria que você, cristão ou não cristão, observasse uma coisa que tem no livro de vocês aqui, a pessoa de Jesus. Mateus 24, 43, Jesus fala sobre o arrebatamento. Tá? Ele fala que vai arrebatar, que as pessoas serão arrebatadas. Tá, gente? Até eu já falei em outro vídeo sobre esse assunto aqui, e eu não preciso falar sobre esse assunto porque eu falo em outro vídeo. Então eu queria apenas que você observasse o versículo 40 e 43. Mateus capítulo 24, 43 diz assim: Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o que? O ladrão, tá? Vigiaria e não deixaria minar sua casa, roubar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, nós vemos aqui Jesus se comparando com o quê? Com o dono? Não. Ele manda você vigiar, manda você tomar cuidado, porque se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficava de olho, ele ficaria cauteloso, ele ficaria realmente ali preparado para a chegada do ladrão. E eu pergunto, como é que você receberia um ladrão? Receberia um abraço, de braços abertos? Jesus se comparou a um ladrão. Jesus poderia ter feito uma outra comparação. Jesus poderia ter dito, se comparar ao dono de uma chácara, né? Que deixa ali o caseiro, vai embora e depois ele vai voltar para sua propriedade, porque ele é o dono, né? Então o dono vai voltar, e se o caseiro, né,
digamos assim, fosse esperto, saberia que o dono da chácara chegaria a qualquer momento. Então ele deixaria a chácara limpinha, organizada, não traria ninguém de fora não autorizado, né? Para não ser surpreendido pelo dono e acabar sofrendo consequências. Mas Jesus não se comparou com o dono, se comparou com um ladrão. Quem é um ladrão? O ladrão é aquele que não é o dono. Ladrão é aquele que se aposta daquilo que não é seu. Então, vemos que Jesus aqui ele se comparou a um ladrão. Ele não deveria ter se comparado a um ladrão. Ele deveria ter se comparado ao dono, né, gente? Então, para que você não ache que eu estou exagerando, vamos ver aqui Apocalipse, o seu livro sagrado, Apocalipse, né? O capítulo 16, nós iremos ler aqui no capítulo 16, versículo 15, mais uma vez, Jesus confirma, mas de forma mais clara ainda. Diz assim, eis que venham como, o quê? Como um dono, o dono da chácara, que vem para sua propriedade, porque ele é o dono e ele pode chegar a hora que bem quiser, a hora que bem entender, e surpreender o caseiro ou o funcionário da chácara ou da fazenda, né? Porque ele é o dono, ele é a propriedade, ele é o proprietário, ele pode. Não, Jesus aqui, Apocalipse 16, 15, diz, eis que venham como o ladrão. Né? Eis que venham como ladrão, disse Jesus. Então, por que Jesus, meus caros cristãos, se compara a um ladrão? Porque lá, em um livro chamado o Evangelho de João, Jesus disse assim, que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. E você sabe muito bem que todos os discípulos foram sinceros e acreditaram em Jesus, mas nenhum escaparam com vida. Sabe muito bem que todos os seguidores de Jesus foram sinceros, acreditaram nele, seguiram ele, e todas as suas esposas ficaram viúvas. Você sabe muito bem que todos os seguidores de Jesus, discípulos dos outros, que como Paulo, Barnabé, né, foram sinceros, acreditaram em Jesus, seguiram Jesus, mas todos eles deixaram os seus filhos órfãos, morreram precocemente. Você sabe muito bem, como disse Jesus, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Todas essas famílias desses homens foram destruídas. Tá bom, gente? Então, hoje falam que o nosso Mashiach, que nós aguardamos, é o anticristo, com base no seu livro cristão. E nós vemos aqui coisas esquisitas, né, da parte de Jesus. Ele não se compara ao dono. E eu volto a falar, ele podia ter dito, olha, eu sou o dono da chácara, eu vou deixar você aqui, você é o caseiro, e se o caseiro bem soubesse, vigiaria, né, e tomaria cuidado, porque o dono da chácara vai sair, mas depois ele retorna, e a hora que ele chega sem avisar, porque ele é o dono, ele é o proprietário, mas está avisando, olha, estou chegando aí, tal hora, ele quer chegar sem avisar, ele chega sem avisar. Mas Jesus não se comparou com o dono da chácara, o dono da fazenda, o proprietário, ele se compara com o ladrão. E o ladrão, nós sabemos que é aquele que não é o dono, é aquele que se apropria daquilo que não é seu. Tá bom, gente? Aquilo que pega o que não é seu, que se aposta daquilo que não é seu. Então Jesus não se comparou com o dono. Tá? Jesus se comparou com o ladrão, e isso é muito estranho para nós israelitas. Por mais que as pessoas queiram justificar isso aí, para nós isso aqui é injustificável, tá bom? Porque ele deveria ter se comparado com o dono e não com o ladrão, tá bom? Se ele diz que não é, se ele diz que é o ladrão, então ele não é o dono. Ele deixou claro que não é o dono. Porque se ele fosse o dono, ele diria que era o dono e ia surpreender os seus funcionários a qualquer momento. Mas ele não se compara com o dono, surpreende seus funcionários, ou o caseiro da chácara. Ele se compara a um ladrão. Tá bom, gente? Então, para nós isso aqui não tem justificação. Jesus deixou claro, ele não é o dono, ele é o ladrão. Ele veio se apropriar daquilo que não é seu, tomar aquilo que não é seu, pegar o que não lhe pertence. Então, eu gostaria, gente, de ver aqui
no nosso livro agora. Eu vou pegar o nosso Tanar. Pegar aqui o nosso livro sagrado. E os teólogos cristãos, ou não teólogos, não precisa ser teólogos, sabem muito bem que Yeshayahu, que traduzem como Isaías, o capítulo 14 deixa claro que está se falando Hassatan, e para nós, é claro, Hassatan encarnou o rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele era a encarnação de Hassatan, ou seja, do diabo. Então ele encarnou Nabucodonosor para cumprir uma missão, exatamente a missão de castigar os desobedientes devido à grande idolatria. Então foi o reino da Babilônia, o Império Babilônico, que destruiu o reino da Judéia, né, naquele tempo. E Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por que ele é meu servo? Porque ele estava servindo a Deus. Estava fazendo um serviço para Deus. Então, sabemos que tem um momento que Deus fala com o rei Nabucodonosor, com a pessoa física. E tem um momento que ele deixa de falar com a pessoa física de Nabucodonosor, né? E passa a falar com a pessoa espiritual, né? Com a pessoa que encarnava a matéria. Falar com Hassatan. Aí ele diz aqui, vamos ler do capítulo 14, versículo 4, sabe muito bem, está se referindo a Satanás aqui, a Hassatan. Então proferirás este dito contra o rei de Bavel e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou, já quebrantou e arrevel o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor e com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora perseguido, sem que alguém o possa impedir, já descansa, já está sossegada toda a terra, exclama com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O 9 diz, o inferno desde o profundo se turbou por ti, para ti saiu encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar os seus tronos e todos os reis das nações. O 10 diz assim, estes todos responderão e te dirão, tu também adoecestes como nós e foste semelhante a nós, ou seja, tu encarnaste. Tá bom? O versículo 10 aqui deixa claro, estes todos responderão e te dirão, tu também adoecestes como nós e foste semelhantes a nós. Tu encarnaste, quer dizer assim, tá bom? Tu encarnou. Tu agora é semelhante a nós humanos. Tu está encarnado. Você está entendendo? O versículo 11 diz assim, e já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se esconderão e os bichos te cobrirão. Está falando da morte, né? Como o corpo começa a apodrecer. O versículo 12 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Se referindo, falando com Satanás, com Hassatan, Deus diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então gostaria de comparar com vocês aqui, gente, Apocalipse, deixa eu ver aqui, 22, se não me falha a memória. Olha só. O versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. E olha só, Apocalipse 22, versículo 16, diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou, ele disse, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Bom, então,
Aqui nosso Deus, falando com Satanás, diz assim, como caíste do céu a estrela da manhã. Aí em Apocalipse, Jesus se declara, eu sou a estrela da manhã. E agora? Quantas justificações que querem dar com relação a isso? Você vê que não tem justificação para isso. Nosso Deus aqui, como caíste do céu, falando com Satanás, porque a estrela da manhã sabe que está se referindo a Satanás, ao diabo. E nosso Deus diz assim, como caíste do céu, estrela da manhã. Aí Jesus chega em Apocalipse e diz, eu sou a estrela da manhã. Entendeu, gente? Já não basta ele dizer que não viria como dono. Jesus disse que viria como ladrão. Não é o dono, não é o proprietário, ele é o ladrão. No caso, ele é o impostor. Tá bom, gente? Ele é o impostor. Tá? Então, eu sou a estrela da manhã, disse Jesus. Vamos continuar lendo aqui o nosso livro. Eu vou ler aqui o nosso livro, depois vou conferir no livro cristão. O 13 diz assim, olha que Satanás falava, o diabo, Satã. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, olha só, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. O 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que o diabo diz. Subirei, que nosso Deus fala que Satanás dizia assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele dizia que seria semelhante a Deus. Então, vamos lá no livro cristão, apenas conferir um versículo que tem lá em João. Para que a gente possa entender muito bem o que eu estou falando, gente. Tá? Pronto, aqui. João capítulo 5, versículo 16 por diante. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque dizia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se semelhante a Deus. Tá? Então, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, versículo 14, versículo 14 do capítulo 14 de Yeshayahu. Diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, dizia o diabo. E aqui os judeus da época, eles deixa claro que o próprio livro cristão escreveu isso aqui, que diz assim, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o Shabat, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se semelhante a Deus. Qual a diferença, gente? Ele dizia que seria igual a quem? Dizia que seria igual a Deus. E nós vemos que Jesus hoje é considerado um Deus. Ele é considerado Deus. Então, para quem acredita em Jesus, ele está de igual para igual com Deus. Ao contrário de nós, israelitas. Nós não rebaixamos Deus ao nível de ninguém. E nem pegamos alguém para colocar ao nível de Deus. Deus é incomparável. Deus é Deus. Deus é Deus. Então, jamais um israelita ele vai rebaixar Deus ao nível de uma pessoa, de um mortal como Jesus, de uma criatura como Jesus. Jamais a gente vai rebaixar Deus ao nível de uma criatura, de um ser humano. E jamais vamos pegar um ser humano e elevá-lo ao nível de Deus. Deus é incomparável, Deus. Nós servimos ao Deus, Criador de tudo. Ele é Espírito. Ele nunca se materializou, nunca vai se materializar. Tá bom, gente? E é muito estranho
o comportamento, o comportamento de Jesus, tá bom, gente? Então, eu gostaria de ver também aqui algo muito similar, sabe? Muito estranho, muito parecido, muito, tá? Yehezkel, que chamam de Ezequiel, capítulo 28, se referindo também, nós vemos aqui, está se falando sobre a encarnação, a reencarnação de Hassatã, e nós vemos aqui muita semelhança do que aconteceu com Jesus. Yehezkel, capítulo 28, nosso livro sagrado, vamos ler no nosso livro sagrado aqui. Nós vamos ver que aconteceu com Jesus isso aqui. Então está se falando, chamando ele de rei de Tiro, tá? Mas nós vemos que isso aconteceu com Jesus. Então Deus fala com a pessoa física, depois ele começa a falar com a pessoa que encarnou a pessoa física, o rei de Tiro. Olha só o que diz. Yehezkel, capítulo 28, versículo 9. Yehezkel, que chama de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, diz assim: dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassa. Jesus foi transpassado as mãos e teve também seus pés transpassados por pregos e teve também o seu lado, não sei se foi o direito ou o esquerdo, transpassado por uma lança. Então isso aqui, ele se cumpre em Jesus. Yehezkel, capítulo 28, versículo 9. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, ou seja, tu és um mortal, e não Deus, na mão do que te transpassa, tá? Na mão dos soldados romanos que ultrapassavam. O 10 diz assim: da morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu falei, diz Yahvé, o Deus dos exércitos, por mão de estranhos. Quem eram os soldados romanos? Os estranhos, era Goim. Eles eram Goim, eles eram Goi. Tá bom, gente? Então, Jesus morreu por mão de soldados romanos. De soldados romanos. Então, não é muito parecido? Dirás ainda diante daquele que te matou, eu sou Deus. Ele estava se comparando a Deus, né? Querendo parecer Deus. Aí Deus diz assim: dirás ainda diante daquele que te matou, eu sou Deus? Mas tu és homem, ou seja, tu és um mortal, e não Deus, na mão daquele que te transpassa. Transpassa as mãos, transpassa os pés, transpassa ao lado com uma lança. Então isso aqui se cumpriu em Jesus, essa parte aqui. Então tem muita coisa tenebrosa em Jesus para as pessoas ficarem chamando, falando que o anticristo vai ser um judeu, como dizem, né? Então, se questionam a minha religião, é importante que entenda. Nada nesse mundo é inquestionável. Você não pode dizer, você está falando isso da minha religião. Não estou falando do pastor, não estou falando do padre. Não estou transformando isso em uma coisa pessoal. Estou apenas questionando a sua crença, assim como você tem questionado a minha crença. Você questionou a minha crença. Você questiona a minha crença. Está cheio de estudos bíblicos aí nas redes sociais falando sobre a minha crença. Então, eu estou também questionando a sua crença, com todo respeito aos pastores, aos líderes religiosos cristãos e aos cristãos. Tá bom, gente? Estou apenas mostrando a nossa maneira israelita de ver, de enxergar. Olha, no próprio livro de vocês, no próprio livro, João capítulo 8, olha só que Jesus fala que ele existia antes, Jesus fala que Jesus existia antes de Abraão nascer, de Abraham, né? Antes de Abraão nascer. Capítulo 8, João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, 56, versículo 56 diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. O 57 diz: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha só, de arrepiar, né?
Mas era Jesus antes de encarnar, tá bom? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já existia. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Quer dizer, antes de Jesus encarnar, ele existia antes de Abraão, o nosso pai Abraão. Tá bom? Nosso avino Abraão. Entendeu, gente? Nosso patriarca. Então você vê, ele tá que nem aquela música do Raul Seixas, né? Ele nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Parece aquela música de Raul Seixas, que ele viu um montão de coisas de milênios atrás, né? Então, olha só onde eu quero chegar é aqui. O versículo 59 diz assim: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus ocultou-se, está aqui, ocultou-se. Ocultismo isso, gente. Jesus era ocultista. Ele está falando para uma multidão, a multidão se irrita contra Jesus, pega pedras para jogar em Jesus, porque ele estava falando demais, estava, digamos assim, blasfemando, se comparando a Deus e tudo mais, e todo mundo estava vendo ali uma pessoa física se comparando a Deus, né? Se equiparando a Deus, dizendo que era um Deus, o Filho de Deus, né? E de repente a multidão se irrita e as pessoas começam a se irritar e ir para cima dele. Aí fala que ele se oculta, ele se ocultou, esse ocultismo. Aí a multidão, cadê Jesus? Ele estava na minha frente aqui, cadê ele? Todo mundo está procurando Jesus, Jesus está oculto. E ele sai. Com licença. Ai, desculpa, pisei no seu pé aí, entendeu? Ai, desculpa aí, dona Maria, pisei no seu dedinho aí. Aí vai passando pelo meio deles, a multidão vem ao encontro de Jesus e Jesus vai passando, ó, pelo meio da multidão, e eles não conseguem identificar Jesus. Ocultismo, gente. Tá? Jesus era um ser realmente do outro mundo, mas ele, devido ao que aconteceu com os discípulos de Jesus e com as famílias que seguiram Jesus, Jesus não era nada de bom, tá bom? Então é fácil ir nas redes sociais e começar a dizer que o anticristo vai ser um judeu, tá bom, gente? E as pessoas começam a enxergar judeu de uma forma, digamos assim, negativa, né? Esperar, digamos assim, se um israelita nos dias de hoje se destacar, ele vai ser visto de uma forma, como se fosse o anticristo, e vai ser recebido como se fosse um anticristo pelos cristãos, né? Ou então o próprio Mashiach, quando Deus o levantar, ele vai ser visto dessa forma, sendo que Jesus era uma pessoa tenebrosa, tá bom, gente? Jesus era uma pessoa tenebrosa, tá bom? João capítulo 8, versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, isso é ocultismo, e saiu do templo de que forma? Passando pelo meio deles. Como é que pode? Tu tá na minha frente aqui, de repente tu some, tu se oculta. Cadê ele? Tá? Então se alguém foi para cima dele, entendeu? Essa pessoa, Jesus estava oculto, se ocultou dos olhos dessas pessoas. E não era de uma só pessoa, de uma multidão. Fala que a multidão foi para cima dele. As pessoas foram para cima dele, estava falando muito, estava blasfemando de Deus. Então quando vão para cima de Jesus, Jesus se ocultou e passou por meio dele. Como é que tu passa pelo meio de uma multidão que está com raiva de tudo, está na frente da multidão, todo mundo está te vendo. Tá? Todo mundo está te vendo. Então tu passa pelo meio da multidão, tá? Em um sentido oposto, assim, tu não corre, né? Como uma pessoa comum correria da multidão, a multidão atrás, a pessoa correndo, né? Ou pro lado direito, pro lado esquerdo, ou para frente, a multidão correndo na frente é diferente. Jesus fez diferente, se ocultou e passou pelo meio das pessoas. Foi passando por um, passando por outro, passando pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, por meio de todo mundo, foi passando, foi embora. E todo mundo dizendo, cadê ele? Ele estava aqui na minha frente. Mas sumiu, cadê ele? Mas ele não estava aqui, estava aqui, eu vi ele desapareceu de repente, tá? Jesus se ocultou, diz a Bíblia cristã, isso é ocultismo. Ocultismo.
além de se comparar a um ladrão e não com um dono, além de você ver que Jesus, ele se declara a estrela da manhã, tá bom? E a estrela da manhã está se referindo a Satanás, ao diabo. Deus está falando com o diabo, tá bom, gente? É por isso que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque ele foi com permissão de Deus, tá bom? Então Jesus não é nada daquilo que vocês falam. Tenta evangelizar as pessoas, tenta convencer que Jesus é bom, mas ele só trouxe males. Você tenta me convencer que Jesus é bom, mas ele só trouxe males, coisas ruins, coisas negativas. Me diga o que é que Jesus trouxe de bom, tá? Mas me diga olhando para a família, para Isabel e Zacarias, que perderam um filho único. Me diga olhando para as famílias, para a família de Pedro, que depois da morte de Pedro. Me diga o que é que Jesus trouxe de bom. Se você olha a lista, você vê que nenhum se salvou. Tem uma oração em João capítulo 17, que João ele vai orando, né, chamando alguém de pai, de pai, de pai, e tem um momento que Jesus ele diz assim, que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Jesus mentiu de novo. Diz que nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Tudo bem, Judas Iscariote morreu enforcado, mas só que teve discípulos de Jesus que morreram esfolado, outros torturados até a morte, tá? Outros decapitados, outros crucificados até de cabeça para baixo, outro cruz de X, entendeu, gente? Todos morreram de forma precoce, como Judas. Judas se suicidou, os outros não. Se queriam viver, perderam a vida realmente de fato. Tá bom, gente? Então, como nos oferecer um ser que só trouxe mortes, só trouxe choro, lamento e lágrimas para as famílias que perderam esses homens? Eles eram sinceros, eles acreditaram, só que acreditaram na pessoa errada, lamentavelmente. Então, querido, está no livro de vocês. Então é muito fácil ir nas redes sociais e fazer estudo dizendo que a pessoa má, que os cristãos esperam, é um homem mau, uma pessoa má que vai se levantar. E essa pessoa má que vai se levantar, futuramente, ele é o anticristo, e esse anticristo é um judeu. É muito complicado. Tá bom, gente? Então, não fazendo disso uma coisa pessoal, mas assim como questiono a minha religião, e nada é questionável nesse mundo, então eu estou apenas questionando, fazendo com que as pessoas que questionam a minha religião também questionem a sua própria religião, para ver o que é que vai encontrar, para ver o que é que vai achar. Tá? E são tantas coisas negativas, né, que a gente encontra. E quando você olha, né, o rastro de mortes que Jesus deixou, comparando com todos esses versículos, a gente vê que Jesus não é nada de bom. Não é nada disso que as pessoas falam, que as pessoas dizem. Tá bom, gente, que Jesus é bom, que Jesus é isso, aquilo, outro. Não. Jesus só trouxe morte, só trouxe problemas. Destruiu as famílias que aceitaram ele, que abriram os braços para ele. Tá bom? Então nós, israelitas, acreditamos no Criador, tá bom? E não na criatura. Nós não podemos acreditar em um Deus que se dobra e apanha de chicote, tá bom? E faz com que todos aqueles que acreditaram nele pereçam, tá? Que mulheres morram sentindo a dor da perda dos maridos, que filhos cresçam sentindo a dor da perda dos pais, que famílias sejam famílias destruídas com a morte desses homens. Então, ficamos com Deus, tá bom, gente? Acreditamos em Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, Deus é Espírito, e voltamos a falar, acreditamos no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Isso aí é um Deus que os homens criaram, tá bom, gente? O Deus que criou os homens é um Deus
que jamais, se for possível, se for necessário ele mandar outro dilúvio, ele manda. Embora ele disse que não ia mandar. Está parecendo até que Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele, Ele está permitindo que os homens, eles se autodestruam, né? Através de criação de bombas atômicas, depois que apertar nos botões, destruir, se autodestruírem, né? Tem tantas civilizações que foram destruídas, como os incas, os astecas, que veio cidades fantasmas lá no México, né? E Guatemala, se não me engano, e esses povos não existem mais, né? Então, a humanidade parece que vai se autodestruir. É o que está aparecendo. Deus está dando corda, né? Nosso Criador diz assim, o homem será como nós, sim, criadores. As pessoas chegam a fazer, né, muitas coisas, inclusive bombas atômicas. É lamentável, mas eu acredito que a humanidade vai se autodestruir com suas bombas nucleares, né? Então, que Deus nos livre. Enquanto isso, estamos procurando uma forma de sobreviver, né? As explosões atômicas, quando isso acontecer, porque sei que vai acontecer a qualquer momento. Então, que Deus nos ampare, Deus nos abençoe, mas ficamos com Deus, tá bom? Desde o começo, nós acreditamos em Deus, nosso Criador. Quando queremos falar, falamos com Ele. Conversamos com Ele, tá bom? E nós cultuamos apenas aquele Deus que tirou nossos antepassados do Egito. E esse Deus, e é esse Deus que nós servimos até o dia de hoje, e jamais aceitamos cultuar um ser humano mortal, endeusar um ser humano, né, que endeusaram e tratam como um Deus até o dia de hoje, né? Como dizia ele, subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Está sendo mesmo, né? Estão tratando a criatura como se fosse o Criador, lamentavelmente. Mas nós ficamos com o Criador, bendito seja Ele. Amém.